Pronto. Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. É com muito prazer que a gente vem aqui começar o fim da sexta-feira de vocês, né, da semana de vocês. Nossa aulinha de filosofia agora é no primeiro tempo, às 13 horas. Estamos começando aí com 11 minutos de tolerância para ver se o povo entra, né? Estamos com 49 pessoas aqui na sala. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Dizer que talvez a gente esteja mais perto do que longe de se encontrar pessoalmente. Já vai acontecer a entrega dos livros na semana que vem. Boa tarde, Vanessa. Existe a possibilidade muito grande da gente retornar no mês de setembro, ainda no modelo híbrido, né? Modelo semipresencial. Mas eu acredito que logo, logo a gente vai se conhecer aí e poder trocar algumas figurinhas. Beleza? Em relação à nossa disciplina, pessoal, na aula passada, a gente iniciou nosso conteúdo novo, falando um pouco a respeito do filósofo Platão, como a gente viu. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, beleza? Na semana passada também, nós fizemos uma pequena revisão. Na verdade, a gente revisitou de maneira muito resumida, muito superficial, os conteúdos que a gente viu desde o início do ano até aqui. Então, a gente fez essa revisão primeiro, e aí, em seguida, a gente falou algumas coisinhas a respeito desse filósofo que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, que é o Platão. O Platão, gente, que para quem faltou, né, para quem estava presente também, o Platão, ele foi o principal discípulo de Sócrates, certo? Depois que Sócrates morreu, digamos que o Platão se tornou o maior filósofo de Atenas, né, no seu período. E aí, com uma filosofia um pouco diferente da filosofia de Sócrates, ele vai dar continuidade a esse período que a gente chama de período clássico, beleza? Então, peguem aí os cadernos de vocês, papel, caneta, lápis, giz de cera, carvão, barro, qualquer coisa que vocês possam fazer as anotações pertinentes. Beleza? Como a gente já viu na aula passada, pessoal, Platão, ele foi o principal discípulo de Sócrates, como eu falei, e tinha uma diferença, assim, muito básica em relação a seu mestre. O Sócrates, ele viveu uma filosofia muito prática, né? Ele saía todos os dias, ia para a rua, conversava com as pessoas. Já o Platão era um pouco diferente, né? Platão, ele desenvolveu uma filosofia mais teórica, uma filosofia que partia do cotidiano, mas uma filosofia que era mais teórica, né? O Platão, ele não tinha o mesmo costume de Sócrates, de ir para a rua conversar com as pessoas, né? Sócrates também nunca escreveu um livro, nunca escreveu nada, e o Platão, diferentemente do seu mestre, ele já escreveu inúmeras obras, né? Escreveu dezenas de livros. E ele ensinava filosofia, mas ele ensinava filosofia numa escola que ele fundou, né? Uma escola de filosofia. Então, existem algumas diferenças básicas entre o mestre Sócrates e Platão. Na realidade, pessoal, nós vimos que essa palavra Platão, na realidade, é um apelido que foi dado, né? Platão significa aquele que tem ombros largos. Como Platão ele era forte, ele se exercitava, então ele tinha os ombros largos. O nome verdadeiro de Platão era Aristócles, como a gente pode ver aí no slide, mas ele ficou mais conhecido pelo apelido, assim como muitas pessoas, né? Dentre as inúmeras obras que Platão escreveu, a gente pode destacar algumas, né? O Fédon, a República, o Banquete, Apologia de Sócrates. Todos esses livros Platão escreveu, e uma característica fundamental
desses livros é que o personagem principal era praticamente sempre Sócrates. Sócrates sempre aparecia como personagem principal. Como eram diálogos, né, você tem personagens conversando no livro, é como se o discurso de Sócrates ficasse sempre para o final, como aquele discurso que fecha o livro e aparece como aquele discurso que faz mais sentido, aquele discurso que está mais próximo da verdade, certo? O Platão, gente, ele escreve de uma maneira muito legal, escreve de uma maneira muito interessante, né? Existem livros que são muito acessíveis e curtos. Ele não é um autor que escreve livros muito extensos, até porque são diálogos. E alguns deles vocês podem baixar na internet, né? Eu vou ver se eu consigo baixar alguns, e aí ao longo da semana, ao longo do dia, não sei, quando eu lembrar, eu mando para vocês no grupo. E esses livros que o Platão escreveu, gente, eles trabalham temas que têm muito a ver com a nossa vida, sabe? Eles trabalham temas que têm a ver com o nosso cotidiano, como eu falei. A diferença básica do Sócrates para o Platão, né, é justamente essa praticidade. O Sócrates ia até a praça e o Platão escrevia livro e só dava aula na escola. Mas a influência de Sócrates fez com que Platão tivesse também esse olhar pelo cotidiano, né? Os temas que ele trabalha são temas do cotidiano, como, por exemplo, o amor, a amizade, a política, que era um assunto muito forte na época de Platão, a imortalidade da alma, né? O que é que vai acontecer depois que a gente morrer. Platão também trabalhou desses temas. Então, convido vocês a conhecerem a obra desse autor que eu considero tão interessante. E eu também, não sei se vocês leram, mas eu escrevi um texto, está com uns 2 anos, né? Onde eu faço uma reflexão a respeito do amor na visão de Professor, Platão. Pode falar, mano. o Levi pediu para você Oh, está aceitado. Obrigado. Então, convido vocês a fazerem essa leitura, que é uma leitura muito interessante. Já botei lá no grupo 2 vezes. Não sei se alguém já teve a curiosidade de ler, né? Mas tá lá. Beleza? Tudo tranquilo até aqui, gente? Seja bem-vindo, da Olinda, seja bem-vindo. Tudo tranquilo até aqui? De boas? Posso continuar? Beleza. Pode. Então, pessoal, como eu falei, né? O Platão, ele fundou sua própria escola de filosofia. É um sonho, né? Um sonho. O nome dessa escola de filosofia se chamava Academia, certo? A Academia. Esse nome foi, na realidade, uma homenagem que Platão fez a um herói grego chamado Academos. Se a gente der uma olhadinha aqui no slide, ó, a gente vai ver uma pintura que retrata, nessa pintura aqui, eles retratam praticamente todos os filósofos da época, filósofos e artistas importantes. Aqui no centro, aqui no centro, não sei se vocês conseguem visualizar, a gente tem Platão, ó, a representação de Platão, certo? Bem aqui onde está o mouse. Ó. Platão, esse cara apontando para cima. Estão vendo aqui? Conseguem ver? Ó? Do lado de Platão, a gente tem um outro filósofo também muito importante nesse período, que foi Aristóteles, que a gente vai estudar no nosso próximo conteúdo. Mas Aristóteles, não sei se vocês veem, a mão dele está estendida para frente. Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para frente. Posteriormente, a gente vai tentar desvendar o porquê. Nessa pintura, o Platão apontar para cima e o Aristóteles apontar para frente. Beleza?
Em 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia. Por ser ateniense, o filósofo tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. Ele escolheu um terreno no interior do Parque Academia, dedicado ao herói grego Academos. O que é que se aprendia nessa escola de Platão, né? Era um lugar onde os jovens reuniam-se para discutir política e praticar exercícios físicos. A academia era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. Beleza? Então, a Academia de Platão era um lugar reservado para que os filósofos da cidade e os aspirantes a filósofos, né, os estudantes, pudessem ir lá debater filosofia, debater política, praticar exercícios físicos também, né? E era uma escola em que Platão tomava ali conta, administrava. Platão, pessoal, depois que Sócrates morreu, ele ficou muito frustrado com a política de Atenas. Ele não entendia como um indivíduo tão bom, como o melhor sujeito, considerado o homem mais sábio da cidade, como ele poderia ter sido condenado à morte de uma maneira tão injusta. Então, Platão, ele passou a desconsiderar a democracia. Platão, ele começou a perceber, ele começou a pensar, ele começou a concluir que a política não era uma atividade para todo mundo, mas era uma atividade exclusiva para os filósofos. Para Platão, somente os filósofos poderiam discutir a política e somente eles estariam aptos a governar a cidade. A gente vai entender isso ao longo do nosso conteúdo, né? Por isso que ele fundou a academia. Agora, para fazer parte da academia, para ser aluno da academia, os alunos eles tinham que chegar com um conhecimento básico, conhecimento da matemática. Só podia fazer parte da escola de Platão aqueles alunos que soubessem matemática, mais especificamente a geometria. Só podia entrar quem soubesse geometria. Esse era o requisito básico. Não era qualquer pessoa que podia entrar e fazer parte da academia. Tinha que saber geometria. Hoje em dia, pessoal, as faculdades, as universidades, elas homenageiam Platão, né? Quando vocês estiverem na faculdade, na universidade, é muito comum vocês ouvirem os professores e os colegas chamando a universidade de academia. E se você passar em algum curso, você se torna um acadêmico, né? Um acadêmico do curso de geografia, um acadêmico do curso de medicina, um acadêmico do curso de direito. Por que esse nome acadêmico? É uma homenagem, uma referência que é feita à Academia de Platão. Beleza? Então, dentre os livros mais importantes que Platão escreveu, a gente vai destacar um. Esse aqui, ó, A República, que é um livro muito massa, gente, muito massa. Esse livro ele é composto de 10 livros dentro dele, né, como se fossem 10 capítulos, e traz discussões sobre as características da cidade ideal, dos seus habitantes e etc., né? Como Platão estava muito insatisfeito com a cidade real, com a cidade que estava ali na realidade, Platão ele escreve esse livro para dizer como ele gostaria que fosse a cidade. Ou seja, Platão ele vai descrever a cidade ideal. Ou seja, não é que Atenas já fosse a cidade ideal, não. Platão ele escreve como ele gostaria que Atenas fosse. Platão ele escreve como ele gostaria que as coisas, que a organização social funcionasse. Justamente porque ele entendia que do jeito que estava, não estava bom. Afinal de contas, Sócrates, ele foi morto, né,
Foi condenado à morte justamente pela organização que ali estava montada. E aí traz Sócrates como personagem principal. E nesse livro, pessoal, em especial, Sócrates, ele conta muitas histórias interessantes. Pense, se você ler esse livro e acompanhar todas as histórias que o Sócrates conta, você vai ter argumento para muitas discussões. A beleza das histórias que o Sócrates conta ultrapassam os limites do tempo. Afinal de contas, essas histórias foram contadas há mais de 2.500 anos. Presta atenção, 2.500 anos. E ainda hoje elas causam um grande impacto na vida das pessoas. Dentre todas essas histórias que o Sócrates conta nos livros de Platão, a gente vai estudar basicamente duas, certo? São muitas, não tem como a gente estudar tudo, mas a gente vai conhecer basicamente duas, pelo menos nesse mês, beleza? A primeira delas é essa historinha aqui, ó. O mito da caverna. Alguém aí já ouviu falar, gente, no mito da caverna? Eu já ouvi alguém falando sobre, tipo, só fiz Já? conversa. Já. Pois o mito da caverna, gente, é uma história tão conhecida como a Arca de Noé, por exemplo. É uma história tão conhecida como a história dos Três Porquinhos, da Branca de Neve. É uma história que praticamente todo mundo que estuda filosofia tem que conhecer essa história. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela agora. Peço que vocês prestem muita atenção mesmo, beleza? Porque essa é uma história fascinante. E quando eu terminar de contar essa história, eu vou pedir que vocês relacionem essa história com o mundo que a gente vive hoje. Tá bom? Essa história foi escrita há mais de 2.500 anos, mas ela permanece atual. Então, no final dela, eu vou pedir que vocês relacionem ela com o mundo que a gente vive hoje. Beleza? Vocês podem observar aqui a imagem. Vamos repartir essa imagem em 4. Vamos começar por aqui. Imaginem que desde a infância, pessoas foram acorrentadas dentro de uma caverna. Beleza? Desde a infância, desde muito novos, pessoas foram acorrentadas dentro de uma caverna. De uma forma que essas pessoas não conseguem se mover, nem para um lado, nem para o outro. Não conseguem nem mesmo se enxergar um ao outro. Não conseguem, é muito escuro lá dentro. Muito escuro. A forma como eles foram acorrentados só permite que eles olhem, só permite que eles vejam à sua frente uma grande parede. Certo? Estão compreendendo aí? Desde a infância, algumas pessoas foram acorrentadas dentro de uma caverna, de uma maneira que elas não conseguem enxergar umas às outras, só conseguem ouvir os sons que as outras pessoas emitem. A única coisa que elas conseguem enxergar, ver, é uma parede enorme que existe no fundo da caverna. Beleza? Entendido? Entendido até aqui? Show, né? Vou continuar. Então, o que acontece, pessoal? Do lado de fora, né? Atrás desses prisioneiros, ó, tem uma grande parede. Uma grande parede. Então, mesmo que eles quisessem se virar para olhar o que tem atrás, eles não conseguiriam. Atrás desses prisioneiros tem uma grande parede, certo? Por trás da parede tem um caminho.
tem um caminho que corta a caverna, certo? Por esse caminho passam algumas pessoas carregando objetos. Aqui nessa imagem tem as pessoas segurando estátuas, né? Mas as pessoas carregam objetos normais do cotidiano, sacolas, alimentos, carregam seus animais. Percebam, atrás dessas pessoas, do lado dessas pessoas, tem uma fogueira que fica sempre acesa. E tem também a luz que vem de fora, certo? A luz que vem de fora. O que acontece? Na medida em que essas pessoas vão passando, por conta da luz, por conta da claridade, gera na parede sombras. Estão entendendo aí? Você tem um caminho que corta a caverna, as pessoas carregam um objeto, por conta da luz que entra na caverna, é gerado na parede sombras. Os prisioneiros, a única coisa que eles viram na vida foram essas sombras. A única coisa que eles tiveram a experiência na vida foi com essas sombras. Agora, uma coisa interessante dessa história é que os prisioneiros, eles não sabem que as sombras, elas são um reflexo das coisas e das pessoas que passam no meio da caverna. Entende? O que é uma sombra? Uma sombra é um reflexo de uma pessoa, de um animal, de um objeto. Um reflexo, certo? Só que os prisioneiros não sabem. Para eles, é como se as sombras realmente tivessem vida. É como se elas realmente estivessem aqui na parede, sabe? É como se elas sobrevivessem aqui. É como se elas realmente existissem. Entende? Enquanto uma coisa e não enquanto um reflexo. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando, gente? Mais ou menos. Eu entendi. Porque, por exemplo, para a gente já sabe que uma sombra ela é formada a partir do momento que você tem luz, você tem uma coisa, que pode ser uma pessoa, um objeto, aí faz a sombra. A gente sabe disso. Mas os prisioneiros não. Eles nunca viram desse outro lado. A única coisa que eles conseguem ver é a parede que tem à sua frente. E todo dia essas sombras, elas aparecem aqui. Como eles não sabem que as sombras são reflexos, o que é que acontece? Eles pensam que as sombras têm vida própria. Eles pensam que as sombras se movem por elas mesmas. Eles pensam que as sombras falam, que elas emitem sons. Eles pensam que as sombras têm realmente vida, que elas são seres. Entende? É porque eles não sabem que elas são reflexos, cópias da realidade. Conseguiram compreender? Sim. Como eles nunca viram que tem do outro lado, como isso foi a única coisa que eles viram durante toda a sua vida, eles se acostumaram a pensar que as sombras realmente são reais. Entende? Então, esse era um grande problema, né, gente? Um grande problema. Porque para eles, as sombras, elas realmente eram reais. Para eles, realmente, as sombras tinham vida. Para eles, as sombras representavam a verdade da vida deles. Beleza? Só que a história não termina aqui. Imagine que um dia, um desses prisioneiros, não sei como, consegue se libertar. Consegue quebrar suas correntes. O
que acontece? Quando ele consegue se libertar, ele vai escalar esse muro com muita dificuldade. Vai escalar esse muro. Quando ele chegar em cima do muro, ele vai ter o primeiro choque. Qual é o primeiro choque, gente, que vocês acham que ele vai ter quando ele chegar em cima desse muro aqui? Alguém arrisca? Eu acho que é porque ele vai ver que ele estava dentro de uma caverna esse tempo todo. Ou então que ele viu que o reflexo não são a própria realidade, sim. Ele percebeu que eram só reflexos de outras pessoas. Isso mesmo. Ele vai perceber essas duas coisas. Mas o choque assim maior vai ser de descobrir a verdade. O choque maior vai ser de perceber que aquilo que ele se acostumou a vida toda, certo? Era falso. Ele vai descobrir que as sombras eram apenas reflexos de pessoas e objetos. Então, o choque aqui é grande porque, pela primeira vez, ele vai desmentir a sua própria crença a respeito da realidade. A verdade, ela vai se colocar aqui de maneira escancarada. Beleza? E aí, como vocês falaram, ele vai perceber, né, que toda essa estrutura, todo esse mundo que ele acreditava que era real, nada mais é do que uma simples caverna. E aí, pessoal, ele vai ficar motivado a sair dessa caverna. Ele vai passar pelo caminho, vai passar pelas pessoas, e aí ele vai chegar até a porta da caverna. Vai chegar até a porta da caverna. Quando ele chega na porta da caverna, vai acontecer uma coisa com ele. Sabe quando você está dormindo no escuro, ventilador ligado no 3, e aí sua mãe vem, acende a luz do quarto de uma vez, ou então abre a porta de uma vez, e liga a luz, e te acorda assim, daquele jeito, que você fica meio lombrado, assim, não sabe para onde é que olha direito. Desorientado, não é não? É. E aí, para você conseguir abrir o olho, é uns 5 minutos ainda, tem que esperar o seu olho se acostumar com a claridade, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu com o ex-prisioneiro. Quando ele chega na porta da caverna, inicialmente ele não consegue enxergar o que tem do lado de fora. Por quê? Porque a luz do sol é como se ela queimasse a visão. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira vivendo no escuro e pela primeira vez consegue ver a luz, né? Consegue ver a luz. A gente pode pensar que é uma coisa boa totalmente, mas no início, essa luz acaba machucando um pouco. Essa luz acaba ofuscando a visão. Vai chegar um tempo em que a visão vai se acostumar com a luz. Mas quem passou a vida inteira na escuridão e teve seu primeiro contato com a luz, vai sofrer um pouco. Foi isso que aconteceu com o ex-prisioneiro. Ele sofreu com a luz. Mas quando, gente, a visão dele se acostumou, que ele chegou do lado de fora, aí foi uma emoção total. Emoção por quê? Porque pela primeira vez ele pôde ver o mundo como o mundo realmente é. Pela primeira Professor, vez. Pode falar, Amanda. mas você acha que mesmo ele estando preso e vendo a sombra, ele não tinha esperança de ter um lugar melhor ali? Não sei. Não sei, viu, Amanda? Porque às vezes nós seres humanos, a gente tem uma característica que ela é boa e ruim ao mesmo tempo.
que é a característica de adaptação. Não sei se você já ouviu falar nisso. O ser humano, se você olhar, tem ser humano que se acostuma com coisas muito boas e tem ser humano que se acostuma com coisas muito ruins. Então tem gente que se acostuma com qualquer coisa. Se tu fizesse assim, uma análise na tua família, com os teus amigos, nas pessoas que moram na tua rua, na tua cidade, você vai ter aquelas pessoas que não levam uma vida boa, mas que, mesmo não levando uma vida boa, elas estão perfeitamente satisfeitas com a vida que elas já levam. E elas não fazem o mínimo esforço para tentar mudar de vida. Ou eu estou mentindo? Será que essas pessoas existem mesmo? Sim. Pois é. Então, assim, não dá para dizer que esses prisioneiros... Na verdade, eu vou responder essa tua pergunta daqui a pouco. Porque o final da história demonstra isso. Então, esse ex-prisioneiro chegou aqui do lado de fora e pela primeira vez pôde ver as árvores, pôde ver a água dos rios, pôde ver os animais. E a diferença da multiplicidade de coisas que tem aqui do lado de fora nem se compara com a vida que ele levava antes aqui, preso na caverna. As cores, as formas, o brilho, o cheiro, nada disso se compara somente a essas sombras que ele e os seus amigos se acostumaram a vida inteira. Nada se compara. Ele ficou, assim, extasiado, né? Ficou surpreendido com a beleza das coisas aqui do lado de fora. Só que a história ainda não termina aqui. Ainda não termina aqui. Por quê, gente? Porque qual é o sentido de você ser feliz sozinho? Qual é o sentido de você descobrir algo bom e não poder compartilhar com alguém? Qual é o sentido de você experimentar algo fantástico e não poder dividir essa experiência que você teve com outras pessoas? Então, esse ex-prisioneiro, no momento em que ele estava aqui feliz da vida, sabe o que foi que aconteceu? Ele se lembrou da galera que ainda estava presa aqui dentro. Se lembrou dessa galera aqui que ainda estava presa. E ele se sentiu na obrigação, se sentiu na missão de entrar de novo na caverna e contar para esses prisioneiros que do lado de fora tinha um mundo muito mais colorido, que do lado de fora tinha um mundo muito mais real, que do lado de fora tinha um mundo muito mais verdadeiro, que do lado de fora tinha um mundo muito melhor para se viver. E aí ele retornou para a caverna. Retornou. E aí subiu aqui no muro. Ficou em cima do muro. E de cima do muro, ele grita para os amigos. Todas essas coisas que eu falei para vocês. Que eles tinham que sair dali, que eles tinham que conhecer o lado de fora, que o lado de fora era mais verdadeiro, mais real. Sabe o que foi que os prisioneiros disseram? Alguém aí arrisca? Sabe qual foi a decisão dos prisioneiros? Que eles não iam. Que eles não iam. Que eles preferiam ficar ali, onde eles estavam. Por que, Amanda? Eles já estavam
acostumados. Para eles, toda a verdade que eles precisavam já estava ali. Eles não precisavam de mais nada. É que nem você disse, tem gente que se acostuma com cada coisa. Tem gente que se acostuma com tão pouco, né, pessoal? E aí a história termina aí. Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da história? Eu queria dizer que eu fui Sim, tem tapeada, seres humanos que são burros. porque no começo eu fiquei tipo, nossa, tadinho, era preso, não sei o quê. Aí depois você pegou e falou que, nossa, ele conseguiu sair. Eu fiquei, nossa, gente, que legal, que motivador, que coisa bacana. Aí bem no final você taca essa bomba na gente, pessoal, é foda. Pois Passar o dia é. refletindo sobre. Pois daqui a pouco, falta 3 minutos para terminar a nossa aula, eu vou lançar para vocês no grupo 2 vídeos, beleza? Já, já, daqui a pouco. Um vídeo que ilustra um pouco mais o mito da caverna, numa animaçãozinha. E vou botar também uma musiquinha para vocês internalizarem um pouco mais, decorarem, não vou dizer decorar, mas aprender de fato a história. E aí vou deixar uma questãozinha, né, aquela que eu falei no início, para que a gente possa retomar essa história na próxima aula. Beleza? Reflitam aí, vão pensando de que maneira essa história pode se relacionar com a nossa vida nos tempos de hoje. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Piada? Não? Beleza. Então, espero que vocês estejam reflexivos. Eu não faço a frequência, não. Não se preocupe, não. Ainda bem, tem um abuso da frequência. Espero que vocês estejam reflexivos